Vamos orar antes, meus irmãos. Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, temos a certeza de que vamos ouvir a Tua voz. Que seja assim nesta manhã, que o Teu Espírito venha comunicar ao nosso coração a verdade da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 23, versículo 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Até aqui. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero iniciar com uma afirmação. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo pertence ao Senhor. Na última segunda-feira, quando nós fizemos aqui a leitura, uma parcial leitura da Epístola de Paulo aos Colossenses, ali quando Paulo fala da primazia de Cristo sobre todas as coisas, e não só da primazia, mas também dos seus atos de criação sobre todas as coisas, o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja daquela cidade de Colossos que tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor Jesus. Tudo está debaixo do seu poder, do seu domínio, da sua autoridade santa. Não há nada, absolutamente nada, meus irmãos, que venha a fugir da presença, venha a fugir do olhar, venha a fugir do realizar da vontade santa de Jesus, seja na vida da sua igreja, seja na vida dos moradores deste mundo, seja num pedacinho num punhado de terra que tenha em Marte, né, onde hoje tem uma sonda espacial lá, ou seja, em qualquer uma das crateras da Lua, seja no brilhar do Sol, seja no brilhar de cada estrela, seja até mesmo na explosão e destruição de cada estrela, conforme o tempo pré-determinado por Ele. Cristo tem o poder, o domínio, a autoridade sobre todas as coisas. Dito isto, meus irmãos, chegamos então à real conclusão de que Ele tem domínio sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa história. Ele não tem domínio só sobre as coisas boas que acontecem, mas Ele também tem domínio sobre as coisas ruins que também nos acontecem. Cristo não é Senhor só das coisas boas, Ele também é Senhor e Rei daquilo que acontece de ruim também sobre a face da terra, pois Ele tem o poder, o domínio, a autoridade sobre todas as coisas, e o apóstolo Paulo vai dizer nessa epístola aos Colossenses que Ele inclusive tem poder e domínio na criação sobre principados e potestades. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo está sob o domínio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quando olhamos para essa terceira festa, que é a festa do molho das primícias, e é interessante, meus irmãos, porque não é só o povo de Deus no Antigo Testamento que viajava em relação a essas festas. Algumas eram assim bem nítidas, como a Páscoa, por exemplo, eles entendiam muito bem o que eles estavam ali comemorando. Mas, por exemplo, pães asmos, que foi o que nós falamos na semana passada, e o molho das primícias agora, neste domingo, eram festas assim que, para a grande maioria do povo naquele tempo, não era compreensível. E para nós também, como igreja do Senhor, quando fazemos a leitura a respeito dessas festas do Antigo Testamento,
não há também para nós uma compreensão adequada do que vem a ser cada uma dessas festas. No sentido de que muitos da igreja dizem, e algumas autoridades até corroboram com isso, de que não há tanta importância em se estudar, em tentar entender o que diz cada uma dessas festas que aconteciam com o povo de Deus no Antigo Testamento, e que, meus irmãos, de uma forma direta ou indireta, de uma forma consciente ou inconsciente, elas também são festejadas pela igreja hoje. E nós, portanto, devemos observar cada uma dessas festas, não só sobre o contexto histórico e no sentido histórico que ocorreu naquele momento para o povo de Deus, mas também no sentido histórico e aí profético e pessoal para a igreja do Senhor Jesus agora, no presente século. Trazendo a memória dos irmãos, aproveitando o louvor, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Vamos aqui lembrar que, falando de datas, a Páscoa ela era comemorada no dia 14 do primeiro mês. A festa dos pães asmos era comemorada já no finalzinho do dia 14 para o dia 15, e ali então levava-se 7 dias sem comer pão com fermento, comendo-se apenas pães asmos, e ela terminava no dia 21. A festa do molho das primícias, ela vai começar, ela vai acontecer na realidade, no primeiro domingo, após o primeiro sábado, após esse dia 15 da festa dos pães asmos. Complicadinho, né? Mas é isso mesmo, é uma data assim meio complicada de você fazer os cálculos. O primeiro sábado depois do início da festa dos pães asmos, é ali que você vai marcar para que no domingo seguinte, no dia seguinte, como se fosse ontem, hoje então, nós estaremos comemorando, estaremos realizando os atos concernentes aqui à festa do molho das primícias. Mas isso, meus irmãos, não tem, para nós, datas não tem tanta importância para nós. O que tem importância para nós aqui, na verdade, é a ordem das festas, porque elas dizem algo para nós. Vamos lembrar aqui novamente. Nós temos 3 festas no ano. A primeira festa, ela se subdivide em 3 festas. Páscoa, pães asmos e a última que nós estamos aqui estudando hoje, que é a festa do molho das primícias. Portanto, meus irmãos, mais uma festa, comemorada ali uma próxima da outra, e ela tem um significado especial para o povo. E os únicos versículos que explicam até certo ponto o significado dessa festa é o que está aqui em Levítico 23, de 9 a 14. Você não vai encontrar em nenhuma outra passagem das Escrituras uma explicação melhor para o que seria a festa do molho das primícias. Você vai ver ela acontecendo em outros contextos, mas você não vai ver um texto que fale somente dela e explique de forma mais detalhada, embora a gente faça a leitura e fique coçando a cabeça tentando entender o que quer dizer esse monte de cevada, molho das primícias, o que isso quer dizer, o que Deus quis aqui dizer para o povo. Vamos aqui então dar um significado para essa festa. Novamente, meus irmãos, era mais uma festa que não era muito bem entendida pelos hebreus. Eles realizavam ela, comemoravam ela, mas não entendiam muito bem o seu significado. Mas havia nesta festa uma percepção. E é uma percepção que a gente faz na leitura. Quando a gente faz a leitura a respeito dessa festa de Levítico 23, a gente também vai ter a percepção, meus irmãos, de que esta festa não seria um evento isolado, ela era uma festa que acompanhava Páscoa e pães asmos, então ela não estava isolada, ela era ali uma complementação das outras festas, e não só isso, meus irmãos, ela também vai aplicar à nossa vida um princípio geral. E qual é esse princípio geral? De que todas as coisas são do Senhor. De que tudo pertence a Deus. Principalmente as primeiras coisas da vida. Principalmente tudo que é primeiro em nossas vidas pertence ao Senhor. Ou seja, as primícias da nossa vida pertencem ao Senhor. Tudo que é
Primeiro, tudo que é princípio, tudo que se inicia nas nossas vidas pertence ao Senhor. E tudo que vem em consequência, por já pertencer ao Senhor nas suas primícias, é também abençoado. É esse o significado que essa festa tem para aquele povo. Ou seja, a festa diz o seguinte, o texto bíblico diz que ninguém poderia comer absolutamente nada sem antes fazer o quê? Comemorar a festa do molho das primícias, sem que antes fosse oferecido ao Senhor as primícias daquela colheita. Então, se alguma família, antes de oferecer a primícia da sua colheita ao Senhor, viesse e se alimentasse do que havia colhido, ela então passaria pelo processo do apedrejamento, ela seria morta, não podia fazer isso em hipótese nenhuma. Essa família deveria oferecer ao Senhor as suas primeiras colheitas, para que então ela pudesse viver em santidade diante do Senhor. Tanto em Israel, meus irmãos, quanto na igreja, em nós, as primeiras coisas serão sempre do Senhor. Dito isto, como uma breve introdução, vamos aqui voltar então aos 3 sentidos, que falei que vocês vão gravar esses 3 sentidos até a última festa. Aos 3 sentidos que cada uma dessas festas transmitem para nós. O primeiro sentido é sempre o sentido histórico, ouvi aí alguns dizendo, né? O segundo sentido é sempre o sentido profético. E o terceiro sentido dessa festa é o sentido pessoal, que fala a nossa vida, enquanto não só individualmente, mas enquanto também corpo da igreja. O que essa festa fala dentro do sentido que conhecemos como sentido histórico? Fala o seguinte, meus irmãos, que o povo deveria, por estatuto perpétuo, sempre lembrar que todo fruto que vinha da terra pertencia ao Senhor. O povo deveria sempre trazer à memória, através da festa do molho das primícias, e Deus vai dizer aqui a Moisés que essa festa ela é festa para estatuto perpétuo, ou seja, Moisés deveria registrar no livro, e todos os anos o povo deveria comemorar essa festa. Comemorar de que forma? Entregando ao Senhor as primícias da sua colheita. Mas não só as primícias da sua colheita, mas as primícias do seu gado, as primícias da sua casa, as primícias da sua família. Vamos aqui nos lembrar, meus irmãos, da lei do primogênito. A primícia de um casal, que é o primeiro filho, ele pertencia a quem? Ao Senhor. Ele pertencia a Deus. Então Deus sempre trabalhou com primícias. Deus sempre trabalhou com primeiras partes em nossas vidas, porque quando nós cedemos a Deus as primeiras coisas do nosso coração, todas as outras coisas serão abençoadas por Ele. É promessa da sua palavra, é promessa da sua escritura, meus irmãos. Assim, historicamente falando a respeito dessa festa, já lá na terra prometida, o povo deveria, portanto, entregar ao Senhor as primícias da sua colheita. Não só da colheita, mas de tudo da sua vida, para que ficasse registrado que o povo era sustentado não pelo seu braço forte no momento de lançar a semente na terra, não pelo seu braço forte no momento lá de fazer o parto da vaca ou enfim, dos animais, mas seria ali, meus irmãos, naquele momento, uma prova de que todo sustento vinha de Deus, que a terra daria o seu fruto, porque o Senhor assim determinou e assim, portanto, permitiu que a terra desse o sustento. O sustento, então, meus irmãos, seria considerado historicamente por aquele povo como um milagre vindo do Senhor. Assim como nós hoje dizimamos na igreja, assim como nós hoje entregamos os nossos dízimos na casa do Senhor, que é aquela primeira parte do que nós recebemos como fruto do nosso trabalho, nós o fazemos, meus irmãos, porque aquilo ali, além de ser algo que pertence ao Senhor, uma primícia, nós estamos também como uma forma de agradecimento
e não só de agradecimento, como uma forma também de confirmação de que Deus é o Deus que nos sustenta, é Deus que guarda a nossa economia, é Deus que guarda o nosso trabalho, o nosso emprego, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá vigor para todos os dias levantarmos, irmos para o nosso trabalho, lá exercermos o nosso ofício, nos dá capacidade intelectual, nos dá inteligência, sabedoria, para durante todo o nosso processo laborativo, todo o nosso processo de trabalho, nós então venhamos a exercê-lo de forma excelente, de forma a honrar o nosso Deus. Tanto dentro desse sentido histórico, meus irmãos, o sentido que ele traz é que Deus é o Deus que sustenta o seu povo. Deus é Deus que sustenta a sua igreja. E Deus foi o Deus que sustentou Israel durante toda a sua peregrinação no deserto. E principalmente quando eles chegaram na terra prometida, Deus não enviou mais o maná, porque não era mais necessário o maná vindo do céu, porque agora o povo teria, através do milagre do Senhor, o fruto da terra, então, sendo ali produzido e dando sustento ao povo. Esse é o sentido histórico. Então, todos os anos, eles comemoravam a festa do molho das primícias, dizendo: Senhor, obrigado, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que envia todos os dias o alimento para a nossa mesa. O segundo sentido, meus irmãos, é o sentido profético. E para falarmos do sentido profético, mais uma vez eu quero remeter ao que Paulo nos diz lá na sua primeira epístola aos Coríntios. Se você puder abrir, hoje eu quero que você abra 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Coríntios capítulo 15, versículo 20. Paulo diz assim, versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Até aí, meus irmãos, aqui Paulo já está explicando de uma forma indireta à igreja de Corinto, meus irmãos, o significado daquela festa do molho das primícias. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que profeticamente para nós, o significado do molho das primícias é que a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Cristo, ela foi o molho das primícias. Ou seja, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Na igreja, meus irmãos, nós devemos dar importância, e via de regra, isso não é algo que se dê tanta importância, porque tantas e tantas coisas são pregadas e ministradas, meus irmãos, mas quando pregamos a respeito da ressurreição de Cristo, normalmente o pregamos no tempo da Páscoa. É ali que a gente fala mais profundamente a respeito da ressurreição de Cristo e, por consequência, também da garantia da nossa ressurreição futura. É nesse momento que as igrejas falam do Cristo que está vivo, à destra de Deus. É nesse momento que a igreja manifesta-se através da palavra, falando da ressurreição
do Cristo Salvador. É nesse momento, meus irmãos, que todos, de fato, nos púlpitos das igrejas falam a respeito da primazia, das primícias da ressurreição de Cristo. Mas nós, meus irmãos, devemos olhar para a ressurreição de Cristo como a primícia de uma vida espiritual saudável. Pois é através da ressurreição de Cristo, meus irmãos, que nós recebemos novidade de vida. É através da ressurreição do Cordeiro que nós recebemos a garantia da vida eterna. É através da ressurreição do Cordeiro que nós recebemos a garantia de que um dia nós também ressuscitaremos para a glória de Deus. Portanto, quando nós olhamos para a festa do molho das primícias, quando lá nós reconhecemos, meus irmãos, que o povo estava ali declarando que todo o sustento vinha do Senhor e, portanto, todas as coisas pertenciam a Ele, e que quando eles ofertavam a Deus as primícias da sua colheita, eles seriam, por consequência, abençoados. Nós nos remetemos profeticamente à igreja, e quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, meus irmãos, nós olhamos por consequência a uma novidade de vida que habita em nós. Quando nós olhamos para as primícias da ressurreição de Cristo, meus irmãos, nós temos a certeza e a garantia de que nós não vivemos mais como uma velha criatura, mas nós vivemos agora como uma nova criatura em Cristo. Nós passamos a ter a certeza que fomos transformados de inimigos da cruz, desobedientes, rebeldes, insensatos, pérfidos, pecadores inveterados, a filhos do Deus Altíssimo, a servos do Deus Altíssimo, perdoados por seus pecados, com escrito de dívida pago pelo Cordeiro, por aquele que nos garantiu o pagamento através da sua ressurreição. Porque se Cristo, meus irmãos, não tivesse ressuscitado, vão teria sido o seu trabalho na cruz. O ressuscitar de Cristo, ele é a primazia, não só de uma vida eterna para nós, mas a primazia da novidade de vida sobre a qual nós andamos todos os dias. O sinal, meus irmãos, o sinal de uma ressurreição futura na antiga aliança é agora o cumprimento desta mesma ressurreição futura na nova aliança em Cristo. Cristo, portanto, ele é a primícia. Meus irmãos, falando agora de uma forma pessoal, porque a profética e a pessoal se misturam aqui nesse contexto, Cristo é a primícia daquilo que nós seremos no futuro eterno. O ressuscitar de Cristo é a primícia que Cristo ofereceu ao Pai, para que nós hoje, meus irmãos, nos beneficiássemos de tão grande bênção sobre as nossas vidas através desta nova natureza que habita em nós. Podemos dar como exemplo, por exemplo, o batismo. O que é o batismo, meus irmãos, senão o símbolo do renascer para uma nova vida? Quando nós afogamos ali a velha natureza naquele lugar de batismo, né? Seja numa piscina, como foi aqui na semana passada, seja num tanque, seja no mar, seja no rio, quando nós ali afundamos a pessoa para que ela seja submersa nas águas, nós estamos ali num simbolismo, como o próprio apóstolo Paulo vai explicar em uma das suas epístolas, estamos ali afogando, matando, enterrando uma velha natureza, e quando nós puxamos aquele que está sendo batizado das águas, nós estamos ali simbolizando o ressuscitar para uma nova vida. Nós estamos ali entregando ao Senhor os primeiros momentos daquela vida, dizendo que naquele ressuscitado, símbolo do batismo, aquela pessoa passará a andar agora com Cristo em si. Passará a andar agora em santidade, passará a andar agora com a graça de Deus habitando o seu coração, passará a andar agora em novidade de vida. E isso, meus irmãos, é consequência das primícias da ressurreição de Cristo que foram entregues ao Pai.
A sua ressurreição, meus irmãos, é como uma semente que foi plantada e que gerou muitos frutos. Ele ressuscitou primeiro, mas isso produziu na sua igreja, produziu no seu corpo, produziu no seu povo, no futuro, uma ressurreição de muitos para a vida eterna. Assim como aquele povo ofertava a Deus as primícias da sua colheita e depois eram abençoados com todo o restante da colheita, assim, meus irmãos, Cristo ofereceu em nosso lugar as primícias da sua ressurreição ao Pai para que nós fôssemos agraciados por toda a consequente bênção que viria sobre a igreja por causa da sua ressurreição. Jesus, então, meus irmãos, ele veio a ser o primeiro de uma grande linhagem. Ele veio a ser o primeiro de uma grande herança. Ele veio a ser o primeiro de vários e vários, milhares e milhares de herdeiros. As primícias, meus irmãos, eram para aquele povo as primeiras colheitas de uma grande colheita posterior. E nós somos a grande colheita das primícias da ressurreição de Cristo. A sua igreja é a grande colheita da sua ressurreição, meus irmãos. E nós estamos aqui hoje porque Cristo voluntariamente ofereceu-se como as primícias dessa colheita. E nele nós somos a colheita de Deus. Através da ressurreição dele fomos colhidos. Através da ressurreição dele nós somos os frutos da árvore da vida, que gera, meus irmãos, e vai continuar a gerar até o último dia nessa terra, mais e mais frutos para o reino de Deus. João vai dizer no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 24, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Para que haja vida, precisa da morte. E a primogênito, a primazia, as primícias daquele que viria a ressuscitar primeiro, foi aquele que também primeiro entregou a sua vida, morreu em nosso lugar, e através da sua morte, uma nova semente, a semente da sua ressurreição, as primícias da sua ressurreição, a primazia da sua ressurreição, meus irmãos, veio trazer a nós também a certeza de que a nossa velha natureza deveria morrer como uma boa semente. Não uma boa semente no sentido de ser bom aquela velha natureza, mas no sentido de quando a semente morre, ela então está preparada para gerar novos frutos, novos e bons frutos. A semente só começa a cumprir o seu destino quando morre, meus irmãos. Assim, Cristo teve a primazia em tudo. No nascimento, na filiação em Deus, na morte, na criação. Ele teve a primazia, meus irmãos, entre todos os seus irmãos. E assim também a primazia na ressurreição daqueles que dormem, como diz aqui o apóstolo Paulo. Porque os que dormiram em Cristo, os que dormem em Cristo, quando ressuscitarem, meus irmãos, ressuscitarão para uma vida eterna, com o mesmo corpo glorificado que Cristo tem hoje, como vai dizer também João, na sua primeira epístola. Esse é, meus irmãos, ele é o primeiro, e o primeiro é o melhor, e o melhor é para Deus. Cristo foi o primeiro. Ele foi o melhor, porque ele não pecou. Cristo foi o primeiro, ele foi o melhor, porque ele era o santo dos santos. E ele foi o melhor para Deus. Ele foi o melhor que foi entregue ao Senhor. E agora nós somos o resultado, meus irmãos, dessa primícia da ressurreição que foi entregue a Deus por Cristo Jesus. Assim, a festa do molho das primícias era realizada justamente, meus irmãos, no dia em que Cristo ressuscitou, aos domingos. Todos os anos ela só poderia ser realizada no sábado, após o sábado, após o primeiro sábado, como é que é confuso, né? O dia após o primeiro sábado, após o início da festa dos pães asmos. E qual é esse primeiro dia após o sábado? Domingo. No domingo da ressurreição do nosso Senhor, no domingo que Ele ofertou ao Pai as primícias da sua vida através da sua ressurreição. E dali em diante, meus irmãos, nós que hoje não precisamos mais ofertar
das primícias da nossa colheita, até porque acho que aqui não tem nenhum agricultor, né? E porque Ele ofertou por cada um de nós. E nós somos beneficiados como colheitas do Senhor, de tudo que Ele fez. Tudo, meus irmãos, tudo que acontece com Jesus é base para o que acontece e para o que ainda vai acontecer com cada um de nós. Tudo. Tudo que remete a Jesus Cristo, remete também à sua igreja. Concluindo, meus irmãos, podemos aqui depreender o seguinte. Primeiro, como eu disse no início, tudo é de Cristo. Não há nada que fuja do seu poder e domínio. Segundo, Ele foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Ele foi as primícias da colheita de Deus para o seu povo. Ele foi a primícia, o primeiro dos que vão no futuro ressuscitar nele e por Ele. Terceiro, Ele nos garantiu a ressurreição para a vida eterna. Porque quando Ele oferta a Deus Pai as primícias da sua ressurreição, Ele garante a bênção para a sua igreja, Ele garante a bênção para o povo de Deus, Ele garante que todo este povo também um dia participará da bênção dessa colheita que foi a sua ressurreição. E em quarto, meus irmãos, um dia haverá uma grande colheita futura, uma colheita abençoada, que gerará não os frutos atuais, porque nós somos essa colheita já, mas eu estou falando de frutos eternos. Um dia, toda uma colheita será gerada por causa da primazia de Cristo na ressurreição. E eu quero concluir, definitivamente, perguntando aos meus irmãos, o que isso tem a ver com a nossa casa? O que isso tem a ver com a nossa família? Percebam, meus irmãos, que aquele povo, cada família, cada tribo que era uma família, se reuniam para realizar aqueles atos, segundo a festa do molho das primícias. Eles tiravam da primazia, das primeiras coisas da sua colheita e de toda a sua vida, e entregavam ao Senhor, para que todas as outras coisas que eles viessem a fazer fossem abençoadas por Deus. E eu creio, meus irmãos, que Deus já levantou a tua vida como a primícia da tua casa. Deus levantou a sua vida como o primeiro no processo de regeneração de toda a sua família, de toda a sua casa. Porque você é a primícia do Senhor para a tua família. Você é o primeiro que Deus levantou na tua casa, para que toda a sua casa viesse a ser beneficiada pelas bênçãos da primícia de Deus sobre a tua vida. Amém. Podemos concluir, meus irmãos, que somos as primícias da nossa casa, assim como Cristo é a primícia da igreja. Somos as primícias da nossa família, assim como Cristo, na sua ressurreição, é a primícia do corpo da igreja, que um dia também será beneficiado, hoje é através da nova vida, mas um dia será muito mais através do ressuscitar para a vida eterna. Através das nossas vidas, meus irmãos, através dessas primícias da colheita da nossa vida, na nossa casa, tenha certeza de que outras sementes da nossa família serão colhidas também. Serão colhidas pelo sacerdote ao mover o molho das primícias. Porque é o que diz lá as Escrituras em Levítico 23, o sacerdote pegava aquela primeira colheita e ali então ele mexia todo aquele cereal, tudo aquilo que era entregue, o sacerdote mexia para entregar ao Senhor, para que toda aquela família viesse a ser abençoada através do mover do molho das primícias. Deus, meus irmãos, primeiro escolheu Cristo. Ele foi a primícia da ressurreição.
Ele tem a primazia na ressurreição e foi Ele primeiro o ofertado a Deus. As primícias dos que dormem foi em primeiro lugar ofertado ao Senhor no processo da ressurreição. Mas depois de escolher a Cristo, meus irmãos, Deus então escolheu a mim e a você, para que nós pudéssemos, assim como foi Cristo, para que nós fôssemos também as primícias da nossa casa, para que através destas primícias Deus agora viesse também a escolher a sua família, a escolher a sua casa, para que venha também a participar dessa festa futura, em que haverá uma grande colheita na terra para a vida eterna com Deus. Leve isso daqui nesta manhã no seu coração. Você é a primícia da sua casa. Deus escolheu Cristo para ser a primícia da ressurreição do seu povo. Deus escolheu você para ser o exemplo vivo da ressurreição em Cristo para a tua casa. E Deus há de, através da tua vida, através da tua história, através do mover dele na sua vida, movendo o molho das primícias, o sacerdote movendo a tua vida na tua casa, ele há de levantar também na sua família sementes para a glória eterna do nome dele. Senhor, nós bendizemos o teu nome nesta manhã, com a certeza de que a tua palavra, ela fala ao nosso coração, a tua escritura comunica a nós, seja de forma histórica, profética ou pessoal, ela fala ao nosso coração de forma que nós somos transformados, vivificados, avivados, Senhor, e passamos a ter a certeza diária no nosso coração de que o Senhor um dia há de nos ressuscitar para a vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, Senhor Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós cremos que Cristo foi as primícias da ressurreição, e de que nós e a nossa casa, meus irmãos, seremos também ressuscitados para a vida eterna. Que o teu Espírito alcance, Senhor, essas famílias. Que o teu Espírito, através da nossa vida, através das primícias da nossa casa, possa venha a alcançar com as tuas bênçãos, Senhor, a nossa geração, o fruto da nossa geração. E daí por diante, para que toda a nossa casa um dia venha declarar, se ajoelhar e manifestar com seu coração e seus lábios de que Jesus Cristo é Senhor e Rei. A tua salvação nos alcance, em toda a nossa casa, para a glória e honra do teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.